Mas coisa difícil é ensinarmos os nossos filhos pequeninos, ainda na tenridade, que eles não podem ficar com qualquer coisa que não seja sua. É difícil para ele entender isso, não é? Às vezes ele vai a um determinado lugar e ele vê uma determinada coisa que lhe chama atenção. Pode ser um brinquedo, pode ser um doce, e ele não sabe o valor daquilo, ou não sabe o que significa aquele objeto ser de alguém, que não seja ele. E você tem que explicar isso daí. Olha, isso aí não é seu, você não pode, portanto, ficar com esse brinquedo, esse objeto. Muitas vezes é difícil explicar para a criança essa realidade, não é verdade, irmãos? É difícil explicarmos para a criança pequena que os brinquedos dos amiguinhos não podem ser levados para casa. Tem dono, né? É difícil explicar para a criança que aquele brinquedo, aquele boneco que ele achou ali na vitrine da loja não é dele. Portanto, hoje o assunto ele tem a ver com o devolver o que não nos pertence. Obrigado. Devolver o que não nos pertence. Preste bem atenção então no que nós vamos bater um papo aqui nesta noite a respeito desse assunto. Com isso eu quero dizer que o título da nossa reflexão, da nossa mensagem dessa noite é justamente isso: mordomia. Devolva o que não lhe pertence. Mordomia. Devolva o que não lhe pertence. É claro que antes da gente falar sobre isso, eu gostaria de abrir um parênteses e dar pelo menos 2 esclarecimentos sobre o termo mordomia. Talvez alguns tenham uma compreensão à luz daquilo que a gente ouve por aí de que seja mordomia. Pode ser que alguém aqui esteja pensando justamente o seguinte: agora sim, finalmente a pregação vai ser sobre algo que todo mundo quer. Mordomia. Quem é que não quer mordomia? Pode ser que na sua mente pare esse conceito a respeito da palavra. Aí você vai falar em mordomia, você vai imaginar o quê? Uma praia paradisíaca. Eu tenho um sonho, eu tenho vontade de conhecer Porto de Galinhas. Eu ouço falar tanto disso, não sei quantos conhecem aqui, eu não conheço, mas já ouvi falar tanto em Porto de Galinhas, Fernando de Noronha, né? Lugares lindos, parecidos com o nosso país, né? Norte e Nordeste, ali, que tem lugares lindíssimos, né? Vale a pena. E talvez se fala em mordomia, você vai pensar nisso: uma praia paradisíaca, quem sabe um dia de um sol muito bonito, quem sabe com o mar verde, esmeralda, o céu azul, de você curtindo esse ambiente, essa esfera maravilhosa. Já tentou imaginar? Você ali de boa, na maior mordomia, comendo camarões gigantes, feitos ao alho e óleo, cheiroso, gostoso, e em plena quarta ou quinta-feira, no meio da semana. Aí você diria: isso sim é mordomia. Isso sim é mordomia. E é assim que muita gente entende o significado da palavra mordomia, quando nós falamos em mordomia. Vida tranquila, dinheiro fácil e o serviço de muitas pessoas, mas talvez você ficará um pouco chateado e frustrado nesse momento, porque eu talvez venha frustrar a sua expectativa se na sua mente paira esse conceito e talvez você tenha alimentado a expectativa, a esperança de que eu venha falar sobre isso. Mas não é desse tipo de mordomia que nós vamos falar. Nós temos elementos parênteses que nós abrimos um segundo conceito, uma segunda compreensão a respeito de mordomia. Pode ser também que, ao ouvir a palavra mordomia, você tenha se lembrado daquele mordomo que muitas vezes vemos nos filmes, nariz empinado, uma roupa do tipo pinguim, uma bandeja nas mãos. Quando se fala em mordomia, quem sabe associa-se com esse personagem muito conhecido, principalmente por aqueles que, se não está dentro do nosso contexto, da nossa realidade, eu digo que não está na minha realidade, aquilo que a gente vê na televisão, seja nas novelas, ou seja pelos filmes que a gente
condição de entretenimento, a gente observa. Está difícil essa tosse, hein? Também não é sobre esse tipo de mordomia que nós vamos conversar aqui nesta noite com os irmãos. E por isso então eu peço muito a sua atenção justamente para esse fato, porque a mordomia sobre a qual nós vamos falar tem a ver com devolver aquilo que não lhe pertence. Ou melhor, você precisa compreender que mordomia é devolver o que não lhe pertence, devolve então ao seu legítimo dono. E eu quero convidar você a fazer uma viagem comigo. Vamos imaginar aqui que estamos viajando, ok? Talvez aqui no Paraná é uma coisa meio diferente da realidade lá do pessoal do Centro-Oeste. O Fernando conhece mais ali Mato Grosso do Sul. Nós conhecemos também, eu particularmente conheço Mato Grosso do Sul, a minha família mais Mato Grosso do Sul. Quando você viaja aqui pelo Paraná, essa realidade não é tão evidente, mas quando você viaja lá para aqueles lados, aquelas bandas, você vai a quilômetros para encontrar a próxima cidade. E enquanto você viaja, a sua vista se perde nas terras que aparentemente você olha e diz: nossa, mas tão infinidade, o mundo é velho, sem porteiro, como dizem alguns, e parece que não tem dono nenhum. Uma terra enorme que se perde, que a pessoa não consegue mensurar passando a sua vista no horizonte. E aí você chega a pensar que não tem dono aquilo lá, não tem ninguém. Enquanto você chega nas grandes cidades, e aí você chega lá em São Paulo, você chega no Rio de Janeiro, você vai para Fortaleza, você vai para Salvador, você vai para Belo Horizonte, vai para as grandes capitais. De repente você encontra favelas, muitas casinhas apertadas num pequeno espaço de metro quadrado, pendurada literalmente no morro, como disse o poeta, o cancioneiro da música popular brasileira. Às vezes casinhas de 3x3 para abrigar uma família inteira nas favelas. E aí você pensa: meu Deus do céu, não tem dono essas terras aqui, né? Mas vai alguém lá tomar posse, quem sabe, se instalar por aquelas terras e resolver de lá tirar o seu sustento, plantar alguma coisa e tirar a sua subsistência de lá. Não vai demorar muito, vai aparecer alguém que irá reivindicar o direito à posse, à propriedade, principalmente porque ele vai dizer: olha, essa propriedade tem dono. E o que ele vai precisar apresentar para isso? Uma escritura, cuja escritura diga quem é o comprador, quem é o vendedor, qual é o preço que foi pago, a localização desse imóvel, desse bem, aonde está localizado este imóvel. Todas essas informações as pessoas vão encontrar ali registrados nos cartórios. Está lá. E aí você olhou para aquela terra imensa, e aí você pensou: puxa, mas parece que não tem dono. Agora, imagine mais uma coisinha. Vou hoje convidar você para imaginar. Você está viajando comigo. Nós já viajamos lá pelos sertões de Mato Grosso, pelo Nordeste. Agora nós vamos pesquisar. Eu quero convidar você para pesquisar um pouco. Vamos pensar aqui onde nós estamos. Aqui mesmo, Paysandu. De quem era essa terra? Antes de ser descoberta, quem foram os primeiros donos de nossas terras? Vamos retroceder um pouco no tempo, até onde nós podemos voltar. Então, sabe que a gente pode chegar? Será que nós podemos chegar até as capitanias hereditárias? Pode ser. Tá, vamos retroceder um pouquinho mais. Mas e antes dessas capitanias hereditárias? Quem é que era o dono? Aí nós chegamos à conclusão: agora os índios estavam aqui. Eles eram os donos. Tiveram a permissão de quem? Para usar a terra. Mas nós podemos chegar à conclusão de que, na verdade, o conceito de propriedade não é o mesmo nosso dos índios. Mesmo porque uma grande parte das tribos indígenas, muitas delas são nômades. E eles não ficam instalados numa determinada propriedade. Eles então se servem ali dos recursos que aquele lugar, aquela região fornece. Mas logo eles estão em outra região, em outra área. Mas quem é que autorizou esses índios a usufruírem
benefícios da terra. Em outras palavras, de quem é o direito de propriedade do mundo que nós vivemos? O mundo tem dono? Será que alguém tem a escritura, o direito legal de reivindicar propriedade do universo? Eu gostaria de destacar importantes lições dessa noite sobre mordomia. A primeira lição que nós destacamos sobre mordomia é que chegamos à conclusão: o universo tem dono. A primeira lição: o universo tem dono. E é interessante que hoje o direito de propriedade, queridos, ele é algo que pode vir por vários meios: pela compra, pelo uso, pela doação, e vários mecanismos aí. Mas também há o direito pela criação, ou seja, o direito de propriedade por criação é amplamente reconhecido na nossa sociedade, embora muitas vezes violado. Lamentavelmente, não se respeita o direito de criação de alguém. Aí, quando o assunto é produção artística, chama isso de direitos autorais. Quando a questão é a criação de um logotipo ou uso de uma expressão, então é a vez das marcas registradas. Mas há também as patentes, quando o assunto é a invenção de algo que não existia. Então, tudo que nós fizermos aqui neste mundo, na nossa sociedade, existe a identificação de alguém que é dono de algo, ou é propriedade de algo. Então, queridos, em resumo, se você criou algo, você tem o direito de propriedade sobre aquilo que você criou. E esse é um ponto importante. Várias canções foram cantadas aqui. A última cantada aqui pela Bíblia, o Senhor, o dono do universo, uma das partes da música que parece que fala isso, é o Senhor da criação. Então, nesse caso, a existência das coisas que há, segundo o texto que lemos, pertence tudo a Deus. A existência nas mais diversas sociedades de um direito de propriedade sobre o que cria não é uma invenção humana, não é algo que parte do coração do homem, mas na verdade é apenas um reflexo do direito que o próprio Deus tem sobre todas as coisas, sobre sua criação. E ele se apresenta em diversos trechos da Bíblia como aquele a quem tudo que existe pertence. Então, nesse caso, Deus reivindica o seu direito de propriedade de tudo que há. E eu quero destacar aqui alguns versículos. Por exemplo, dê uma olhadinha, anote aí, o Salmo 24, verso 1. Salmo 24, verso 1 diz assim: ao Senhor pertence a terra e tudo que nela se contém, o mundo e os que nele habitam. Olha que coisa interessante. Ao Senhor pertence a terra, ao Senhor pertence tudo que nela se contém. Você pode colocar o reino mineral, o reino vegetal, você pode então colocar aí tudo que existe, tudo que foi explorado na terra. Você pode colocar todos os seres vivos. Você pode pensar em termos de que os seres vivos incluíram você também. Os animais, as plantas, enfim, as aves, os peixes, porque é o que diz Salmo 24:1. Mas também nós temos um outro texto, eu quero ler esse texto na Bíblia, da Nova Tradução da Linguagem de hoje, que é Salmos 50, versos 7 até o 12. Salmos 50, versos 7 ao 12, queridos, nos diz algo interessante também. Olha só o que nós podemos ler nesse texto. Deus diz: escute, meu povo, que eu vou falar. Vou ser testemunha contra você, povo de Israel. Eu sou Deus, o seu Deus. Não vou repreendê-los por causa dos sacrifícios e das ofertas que vocês sempre me trazem. No entanto, eu não preciso dos touros das suas fazendas,
nem dos bodes dos seus rebanhos, pois os animais da floresta são meus, e também os milhares de cabeças de gado espalhados nas montanhas. São meus todos os pássaros dos montes e tudo que vive nos campos. Deus ele está falando, presta atenção. Se eu tivesse fome, não pediria nada a vocês, pois o mundo é meu e tudo o que nele há. A gente não se atenta para esses textos, né? Nós não nos atentamos para o que Deus está dizendo com todas as letras. Nesses versículos, Deus não está dizendo que haja alguma coisa minha, ou propriamente minha. Ele está dizendo que tudo pertence a Ele, que tudo é dele. Olha ainda mais no versículo de Deuteronômio 10:14, que é o texto base que nós tomamos para a nossa reflexão dessa noite. Eis que os céus dos céus são do Senhor teu Deus, a terra e tudo o que nela há. Queridos, então Deus requer para si o direito de propriedade do mundo e de tudo que existe neste mundo, ou seja, tudo que nele há. Agora, eu pergunto, mas por quê? Porque foi Ele que criou tudo. A resposta é rápida, é clara, é simples, é objetiva. Deus tem o direito de reivindicar como propriedade do universo de tudo que há? Será que Ele pode fazer isso? Sim. Não foi Ele que criou? Diz a palavra que Ele fez do nada por existir. Na verdade, nada existia antes. Se é algo que existia, era nada. E aí a palavra de Deus veio ao nosso encontro e mostra que Ele, pela sua palavra, criou tudo o que existe, sem usar matéria-prima, sem usar nada existente. Ele de repente diz: haja e ouve, faça-se e fez. No primeiro capítulo e no primeiro versículo da Bíblia, nós lemos uma declaração muito interessante, bem conhecido o texto: no princípio criou Deus os céus e a terra. Aqui já está a declaração da escritura divina da terra, do universo, porque Deus criou todas as coisas. Deus criou a terra, Deus criou os céus. E ainda em Hebreus capítulo 11, verso 3, meus queridos, o texto de Hebreus 11, 3 nos diz: pela fé entendemos que foi o universo formado pela palavra de Deus, de maneira que o visível veio a existir das coisas que não aparecem. Você já tentou imaginar o que é fazer vir à existência e tornar visível aquilo que não existia ou aquilo que era invisível, que na verdade não existia? Pois bem, o universo tem um proprietário. O universo tem dono, porque ele tem um Criador. Nós não podemos prescindir disso, não podemos negar isso. E Deus é o legítimo proprietário de tudo que há, segundo o que nós estamos vendo aqui, de tudo que existe: montanhas, mares, céus, planícies, vales, geleiras, criaturas, pássaros, peixes, rios, galáxias, cometas, estrelas, constelações, árvores, animais, pedras, metais e tudo que há. E todos os recursos disponíveis para a sustentação da vida pertencem por direito de criação a Deus, somente Deus. Essa foi a primeira lição que nós encontramos no texto. Você que seria capaz de dizer então a primeira lição? O universo tem nome. Segunda importante lição, queridos, que nós destacamos aqui sobre esse tema mordomia, é que a terra tem um mordomo. A terra tem um mordomo. Ora, se Deus é dono de tudo, então qual seria o papel do ser humano nisso tudo? Ou qual é o meu papel, o seu papel aqui diante dessa realidade, dessa história toda? Qual é a nossa participação na criação de Deus? Para entender esse papel, nós precisamos aí voltar ao momento da criação. Porque se nós entendemos que Deus é o dono do universo, de tudo que há, que
coisas não pertencem a nós mesmos, nós não somos donos de nada. Eu preciso então me reportar para a palavra, e eu preciso recorrer à declaração da própria palavra lá no começo, quando Deus conclui toda a sua obra da criação. E aí eu me reporto para Gênesis capítulo 1, verso 27 e 28. E em Gênesis 1, 27 e 28 diz: criou Deus, pois, o homem à sua imagem, a imagem de Deus o criou, macho e fêmea os criou, homem e mulher os criou. E Deus abençoou e disse: sede fecundos, multiplicai, enchei a terra e sujeitai-a, dominai sobre os peixes do mar, sobre as aves dos céus e sobre todo o animal que rasteja sobre a terra. É isso que a palavra de Deus está dizendo. E ainda em Gênesis capítulo 2, verso 15 diz: tomou, pois, o Senhor Deus ao homem e o colocou no jardim do Éden para cultivar e o guardar. Meus queridos, então preste bem atenção no que nós estamos falando. Deus é o Senhor de tudo. Deus é o Criador, e por direito Ele pode reivindicar o termo de proprietário, ou o direito de propriedade sobre o mundo, sobre a terra, sobre o céu, sobre o universo que temos. Mas depois de criar o mundo, Deus passou uma responsabilidade ao homem, mas Ele não passou uma escritura de transferência de propriedade para o ser humano. Ele transfere uma responsabilidade, sim, de trabalho, de cuidado, mas não escritura sobre propriedade. Ele nos fez mordomos da criação e nos deu direitos sobre essa criação e obrigações sobre essa criação. Então temos o direito de interferir na criação, certo? Sim, temos esse direito de sujeitar e dominar, de modificar a natureza, de deixar registrar na natureza a nossa marca. Sim, temos esse direito na administração do planeta. Deus não nos pôs em uma camisa de força, não nos criou e colocou aqui: você não pode mexer em nada, você não pode tocar em nada. Pelo contrário, Ele nos deu o privilégio de mexermos, de administrarmos, mas Ele deu também responsabilidades tremendas. Ele nos deu inteligência para entender como funcionam as leis desse complexo sistema que se chama vida. E Ele permite eu e você interferirmos nela, interferirmos na vida. Mas nós temos a obrigação de manter a vida, nós temos a obrigação de cultivar, nós temos a obrigação de guardar, de preservar o meio ambiente, de valorizar a existência, de respeitar os limites da criação, de não explorar predatoriamente, criminosamente, destrutivamente os recursos que devem servir a toda a humanidade. Hoje o ser humano, lamentavelmente, ele explora de forma destrutiva os recursos que são disponíveis por Deus para nós, e pensando simplesmente na sua geração no presente. E certa feita eu estava vendo uma entrevista, uma reportagem, e um camarada teve assim, fez uma declaração tanto quanto egoísta. Ele falou: eu estou preocupado com o meu momento, aí a preocupação ali com os meus netos é problema deles, eles que não tem que se preocupar. Então ele não semeia nenhuma porção, ele não tem cuidado com a natureza no presente, porque não interessa uma porção de vida lá no futuro. Péssimo mordomo, péssimo administrador. Então, meus queridos, nós temos que pensar nas gerações vindouras. Mas nós já vimos então que o universo tem dono, e que a terra tem mordomo. A terceira lição que nós destacamos sobre mordomia está na Bíblia. Na Bíblia nós temos exemplos de mordomos. Esse é o terceiro. Temos exemplos de mordomos. A palavra mordomo é originária da língua grega. Sabemos que a Bíblia foi escrita em hebraico, grego e aramaico. E mordomo oikonomos, vem do grego. E é interessante que o significado de oikonomos do grego, ele dá o sentido de lei da casa. Traduzido seria mais ou menos isso: lei da casa. O mordomo era responsável por tudo que dizia respeito à casa, desde o suprimento da despensa
até o cumprimento das tarefas e a responsabilidade sobre os demais empregados. E se você olhar bem lá na Bíblia, Damasceno e Eliezer era o servo mais antigo, mais velho de Abraão. Ele teve uma responsabilidade tremenda, que Abraão confia a ele a responsabilidade de arrumar uma companheira para o próprio filho. E não era nem pai. Olha só o que nos diz o texto de Gênesis 24, versos 2 e 3. Disse Abraão ao seu mais antigo servo da casa, que governava tudo que possuía, era o mordomo: põe a mão por debaixo da minha coxa, para que eu te faça jurar pelo Senhor, Deus do céu e da terra, que não tomarás esposa para o meu filho das filhas dos cananeus, entre os quais habito. E então você vê a responsabilidade de alguém que tem o cuidado da casa, ou seja, ele tem a lei da casa. Mas nós temos um outro exemplo também, não somente o exemplo aqui de Abraão e o seu servo Damasceno, mas nós temos também o exemplo de José. Em Gênesis 39, versos 4 ao verso 6, a narrativa se desenvolve da seguinte forma: logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs como mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde que o fizera mordomo de sua casa, e sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar, tudo o que tinha, confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, de nada sabia além do pão com que se alimentava. José era formoso de porte e de aparência. Na verdade, Potifar, que era o senhor, o dono de tudo, ele não estava nem preocupado, nem sabia o que ele tinha, nem campo, nem casa. Ele confiou tudo nas mãos de José como mordomo. E sabe o que ele fazia? A única coisa que ele sabia era o pão que ele comia. Só isso. Coisa interessante, não é verdade? Então, queridos, nós temos exemplos claros na palavra de Deus sobre a atividade do mordomo ou atividade exercida da mordomia. Nós temos então o universo tem dono, a terra tem um mordomo, e a Bíblia nos apresenta exemplos de mordomos. Mas a quarta lição que destacamos sobre mordomia é que mordomia é uma relação de confiança e submissão. Mordomia é uma relação de confiança e submissão. Se não houver essa relação, queridos, é complicado o desenvolvimento. Percebam que no texto que nós lemos anteriormente, o mordomo de Abraão, ele era o seu servo mais antigo, diz aqui a palavra de Deus. E José também ganhou o posto de mordomo de Potifar, por causa das suas habilidades de administrar e também pela correção de caráter que José tinha. E por isso ele ganhou confiança. Agora eu pergunto, você colocaria para ser mordomo na sua casa alguém que você não confiaria nele? Com toda certeza não. Nem eu. Também estou bom, né? Certamente nós não colocaríamos. Você conhece uma pessoa, sabe que ele tem uma distorção de caráter muito grande, que ele não é um bom administrador, e você então entregaria essa responsabilidade para ele? De forma alguma. Deus colocou Adão e Eva como mordomos da criação porque havia uma relação de amor e de confiança com relação ao Criador e a eles, esse primeiro casal, nossos primeiros pais. Mas, queridos, Deus passava no final da tarde, sempre ali, na relação do dia, diz a palavra de Deus, Deus ia visitá-los, e aí quando Deus passava, ia ver como é que eles iam. Você tenta imaginar essa situação, que coisa maravilhosa, que relacionamento gostoso. Deus vir até você para te visitar e ver como que você está. Você já parou para imaginar isso? Você ansioso, aguardando, olha, está perto da hora de Deus vir aí. Você prepara aí, faz um cafezinho com um bolinho aí, Deus está vindo, né? A gente vai dar uma passeadinha aqui no Jardim do Éden, né? Se arruma aí, fica direitinho, curtinho, né? Eu estou colocando. A natureza é destruída quando você observa nos noticiários rios poluídos, contaminados, a floresta devastada.
carvões, os recursos naturais são desperdiçados, como por exemplo comida, água, papel. O corpo humano é maltratado pelo uso das drogas, da bebida, da comida, do sedentarismo e de tantas outras coisas mais. O tempo é mal usado, e aí nós nos desperdiçamos com fofocas, com discussões tolas, com projetos que afrontam o próprio Deus. A riqueza é mal distribuída. Aliás, só uma estatística para os irmãos, como a riqueza no nosso país e também no mundo é mal distribuída. Ceará está entre os 6 piores na distribuição de renda do nosso país. Já parou para imaginar isso, queridos? É a exploração do homem pelo homem. Mas há uma outra coisa também, os dons e talentos Deus deu para você, com certeza. Não diga para mim, Deus não deu dom nenhum para mim, não, eu não tenho dom. Tem sim, porque a palavra de Deus não pode mentir. Ele diz que distribui os dons aos homens, então todos temos dons. Mas, se você não tiver, por favor, já disse isso aqui outra vez, vou repetir. Você me arruma aí uma foto sua bem bonita, aí com bastante, como é que é, megapixel, né? Assim, bem, bastante megapixel para ficar quadriculadinho. Uma resolução boa aí, né? Assim, se arruma o tamanho, se você tem 1,80m, arruma uma foto do tamanho de 1,80m mesmo, tá bom? Tamanho natural, bonitinho. Vou colocar no muralzinho, bonitinho. Glória a Deus, esqueceu desse irmão. Né? Não tem dom, tadinho. Todos nós temos dons, irmãos. E o problema nosso é justamente que nós estamos também, não estamos administrando esses dons que na verdade não são nossos. Deus colocou para que nós administrássemos, e são presentes de Deus para serem usados. Detalhe, não é só para você usar o seu bel prazer. Os dons é para você usar para auxiliar uns aos outros, edificar uns aos outros. E diante dessas importantes lições, queridos irmãos, que nós vimos aqui nesta noite sobre mordomia, eu quero fazer um desafio a você, e eu quero fazer a você, minha irmã, meu irmão, nesta noite um apelo à devolução. Nós estamos tomando posse das coisas que é de Deus, e por isso que lá em Malaquias, e quando ele fala sobre o dízimo, ele fala assim: roubará o homem a Deus, vocês têm que roubar, porque nós estamos nos apropriando. Quando você se apropria de algo que não é seu, o que é? A expressão está correta? Não, alguém está sentindo ofendido? Não, né? Não é isso, não é? Você confia algo para mim. Pastor, põe isso aqui para mim. Pega o teclado, põe isso aqui para mim. Bom, eu vou viajar, aí você me passa. Quando você voltar, seu violão virou dinheiro, eu estava precisando de grana, aí você veio lá, pastor, cadê aquele violão, teclado que eu deixei para cuidar? Olha, é o seguinte, eu estava duro, e aí eu levoei ele, sei lá, eu vendi baratinho para poder pagar uns dívidas aí e tal, né? Você não liga não, né? Irmãos, eu não posso fazer isso. Eu não posso fazer isso, né? Então eu quero fazer um apelo à devolução, porque mordomia cristã é devolver aquilo que não nos pertence e seguir as orientações do verdadeiro dono no uso das coisas que são dele, sobre os deveres de utilizar. Nada é propriamente seu, nem mesmo sua própria vida, nem tudo que você supõe ter, você não tem, é realmente sua. Ela é uma dádiva, a vida é uma dádiva, é um presente de Deus. Sabe por quê? Porque a Bíblia diz: soprou Deus o fôlego da vida e ele se fez algo vivente. Então você não tem a vida própria. A vida que você tem, você deve a Deus. Né? Então esse é o ponto de partida para a mordomia cristã. É dar ao Senhor a legítima posição de proprietário de tudo que existe, e perguntar para Ele como você deve usar esses recursos que o próprio Deus tem lhe dado. Ser mordomo, queridos, é ser administrador, não dono. Portanto, devolva aquilo que não lhe pertence, em nome de Jesus. Em outras palavras, eu quero dizer que tudo começa com uma atitude de submissão ao Senhor Jesus Cristo. Se você está entendendo que alguma coisa é sua e você não entrega ao Senhor, então você está faltando para você começar uma atitude diferenciada de submissão
ao Senhor Jesus Cristo, submeter-se a Jesus como Senhor. Jesus é meu Senhor, por isso eu reconheço e eu sou apenas um mordomo. O mordomo não pode querer ser maior do que o Senhor e ficar com aquilo que ele acha que é dele. Sem que isso aconteça, a prática da mordomia não vai fazer sentido para você. Por isso que para muitos irmãos e irmãs não faz sentido. Se você até hoje tem vivido a vida como se fosse um legítimo proprietário das coisas que Deus tem lhe confiado, daquilo que possui, de tudo aquilo que está às suas mãos, achando que são propriamente suas, está na hora de você mudar a visão a respeito disso. E eu quero desafiar a devolver tudo para o seu dono verdadeiro. Devolver exatamente o que, pastor? Devolver tudo: sua casa, seu carro, devolver a sua TV, o seu DVD, devolver, quem sabe, a sua comida, devolver as suas roupas, seus sapatos, suas joias, suas bijuterias, né? Devolver os seus bens, o seu celular, o seu computador, sua máquina fotográfica, devolver os seus sonhos, seus projetos, seus desejos, devolver o seu dinheiro, a sua saúde, a sua inteligência, devolver a sua vida, a sua alma, aquele que o criou. Aí você fala: pastor, como que eu vou ficar sem nada? Não estou dizendo isso. Tem muitas pessoas que põem lá no carro, lá o 100% de Jesus, mas não conseguem usar o carro para realmente abençoar alguém, dá lá 100% de Jesus. Aí fica: quantos por cento exatamente é? Não é, né? Quando eu falo assim, devolver a sua roupa para o Senhor, é quando a sua roupa não serve mais para você, mas quando estiver também rasgada, não tem condição nem de você nem de ninguém mais usar, né? Aquela roupa que você não usa porque você já está mais rechonchudinho, né? E fica guardando. Não, vou emagrecer. Vai nunca. Me desculpe, minha irmã, meu irmão, não quero desanimar você não, mas você não vai mais emagrecer não. Por favor, passe isso para frente em nome de Jesus, abençoa o outro. A roupa é bonita, nova, você usou poucas vezes, né? Mas nada, está guardando. O guarda-roupa tem lá 50, 60 pares de sapato. Ninguém acertou o pé aqui não, né? Para que tudo isso? Nós só temos 2 pés. Só 2 pés. Mas nós não conseguimos. Quando eu falo isso, de realmente dar ao Senhor entender que Deus deu para você isso daí, essas bênçãos, você pode abençoar outros. Você pode ser útil. Suas joias, suas bijuterias, seja lá o que for, na sua própria vida. E se você já se entregou com isso e recebeu a Jesus como seu Salvador, mas hoje compreendeu que tem negado a Ele o direito de propriedade sobre você, sobre o que você tem, sobre o que você é, eu quero lhe dar a oportunidade de fazer a entrega total hoje na noite aqui. Tudo que você tem, que você colocar aos pés do Senhor, o dono de tudo, o Senhor Jesus Cristo. Tem um cântico, eu acho que é um hino da nossa cenário, não sei se é conhecido, não vou pedir para cantar, eu vou me arriscar com a voz que eu estou hoje. Vou tentar. Diz assim: tudo entregarei, tudo entregarei, tudo sim, Jesus bendito, tudo entregarei. Mais ou menos assim, não tenho certeza da letra toda, mas tem outras estrofes, né? E a gente canta isso, mas cantamos daqui para fora. Não refletimos o que estamos fazendo. Coloque-se em pé nesse momento, em nome de Jesus. Quero convidar você a colocar-se em pé. E se de fato você compreendeu, quer realmente ser útil na obra de Deus, entregando ao Senhor a sua vida, compreendeu o que é ser mordomo de fato. Senhor, eu não tenho sido fiel até aqui, não tenho realmente vivido como se tudo fosse meu. Quero ser diferente. Se você entender isso, em nome de Jesus, faça um voto daqui para frente, fazer um pacto diferente com o Senhor. Agora, se você nunca se submeteu a Jesus, ou nunca o reconheceu como seu Senhor e seu Salvador, e hoje compreendeu que Ele é dono de tudo, que Ele é o Senhor de tudo, e que você deseja devolver a Ele o que é dele, o controle da sua vida, aceitando Jesus como seu único e suficiente Senhor e Salvador, eu quero que você, onde você está, curva a sua cabeça agora, nesse instante. Curva a sua cabeça e feche seus olhos. Pode ser que você esteja aqui muito tempo com a gente.
Mas talvez você não tenha sido desafiado a entregar a sua vida para Jesus, aceitar como Senhor e Salvador. Faça um sinal nas suas mãos agora, nesse momento, em nome de Jesus. Se você se me presente, mas faça se realmente você entendeu isso. Não faça para agradar o pastor, para mim vai fazer diferença. Em nome de Jesus, amém. Louvado seja Deus. Pode baixar. Louvado seja Deus. Que Deus possa realmente abençoar a sua vida nesse momento. Eu quero destacar aqui, irmãos, que mordomia começa com a devolução. Mordomia se entende como devolução das coisas que é daquele legítimo dono e proprietário de todas as coisas. Tudo que somos, assim os papéis são restaurados. Ele é o dono e nós os mordomos. Que Deus nos transforme e tenha misericórdia de nós para a sua honra e para que sejamos mordomos fiéis. Amém. Pai, nós queremos te agradecer, Senhor, pela tua palavra. Queremos, Senhor, em nome de Jesus Cristo, te louvar porque o Senhor é Criador de todas as coisas e o Senhor nos colocou como mordomos para sermos administradores.